ela não vai a contestação, vai só a letra A. Porque ela não dá essa opção de salvar. Então eu identifiquei que ela só salva se você anexar um novo documento. Ela salva automaticamente a cada novo documento. A cada novo documento. Então, assim, para não ter uma surpresa na audiência, chega lá, você não está com a contestação lá. Então eu me deparei com essa situação e é uma falha, né, que tem que ser corrigida, a gente tem que salvar, né? Tem que ter uma opção de salvar como tem É na importante petição. descrever o fato, passar para a gente por e-mail para que a gente possa questionar o tribunal a melhoria. Olha só, pessoal. Feita a habilitação no processo do Zezinho da padaria, esse processo vai estar disponível no painel do advogado. Então eu venho em painel do advogado. Aqui, se tiver algum processo com prazo em aberto, já vai lhe mostrar, já vai destacar. Vamos ver o acervo geral desse processo, desse advogado. E ele tem bastante processo, hein? Cliquei em Florianópolis, só tem um processo. Olha lá, quando eu falei para vocês o assunto principal da ação, naquele caso eu aleatoriamente marquei um. Abandono de emprego ficou destacado aqui. Então, se fosse indenizatório, ficaria mostrado ali e o juiz poderia criar um marcador específico, né, um filtro de busca específico para cumprir a meta do CNJ. Então, não se esqueçam de, naquele caso do marcador, colocar o assunto correto como principal. Vamos visualizar o processo? Novamente uma pop-up. Gente, audiências ficarão marcadas aqui. Expedientes, que são os prazos dos documentos expedidos, ficarão anotados neste campo. Acesso de terceiros. Então, no caso, se um terceiro acessar meu processo, fica registrado aqui, desde que esse terceiro seja um advogado habilitado. Né, pesquisando na pesquisa de terceiros com certificação digital. Não acontece isso para promotores e magistrados. Quero dar impulso ao processo. Não estou atendendo um prazo, só estou dando impulso ao processo. Quero peticionar nesses autos. Eu venho na aba anexar petições. O campo é o mesmo que nós vimos até agora. Quanto a isso, não há dificuldade. Mas agora eu quero ver prazos e quero atender aos prazos. Gente, antes disso, contestação, olha lá. Tipo de documento, contestação. Descrição, contestação. Qual é o momento de entrega, de apresentação da contestação? Em audiência, após a tentativa frustrada de acordo, correto? Da conciliação. No PJE, a apresentação da contestação é antes da audiência. 1 hora antes da audiência. Na maioria dos casos onde não há acordo, não causa prejuízo à parte protocolar a contestação antes da audiência. Digo isso porque, uma vez protocolada a contestação, ela está, naquele momento, nos autos, disponível à parte adversa. Então, se 1 semana antes da audiência você protocolou a contestação, a outra parte tem acesso. Vamos chegar lá. Lá na inicial, nós falamos de segredo de justiça, correto? Na contestação, o correto do sistema era envelopar a contestação, tornando-a indisponível até aquele momento, permitindo ao magistrado, com um único clique, disponibilizar a contestação nos autos. Ainda não é o que ocorre no PJE. Protocolada a contestação sem sigilo, ou sem disponibilidade, ela vai direto aos autos. Como é que eu restringo o acesso à minha contestação? Utilizando na peça e nos documentos o campo sigilo. Aqui na peça e aqui embaixo, a cada documento juntado, eu boto sigilo. Doutora Ana Amélia, está com o notebook aberto? Resolução 94, é artigo 22 ou 28 daquela questão do sigilo da contestação. Se recorda agora? Resolução 94 CSJT. Pode, mas tá lá no texto. Deixa eu pegar. Você tem aí? Foi incluído pela alteração da 120, correto. Você dá um Ctrl F para mim e bota sigilo? Quero passar o fundamento para vocês. Clica lá. Vamos lá. É o 28? Vamos lá.
Essa aqui é a CSJT 94? Não é essa não. Não é essa. Isso, 28. Não. José Vitor. Quem pergunta? José Vitor aqui. Cleiton Tocantins aqui atrás. Tocantins aqui atrás. Mesmo quando solicitado, lá o PJE em Araguaína, na verdade não foi implantado, apesar de que algumas varas do Estado já tem. Mas, se eu entendi bem, quando se pede sigilo, não apenas para os advogados que estão já no processo, no caso, o advogado da parte adversa não teria acesso? Você poderia repetir a pergunta, por gentileza? Mesmo solicitando sigilo, o fato do advogado da outra parte estar cadastrado, ele não tem acesso? Não. Uma vez que você marque sigilo aqui, somente uma pessoa terá acesso ao documento, o magistrado. Somente uma pessoa poderá tirar esse sigilo, o magistrado. Daí o conflito. Porque só o magistrado tira sigilo. Tu imagina 300 contestações por dia para tirar sigilo. O que o magistrado vai fazer no resto? Então, aí está o conflito. Se a contestação chegasse ao sistema protocolada e indisponível, bastando ao serventuário no ato da audiência desmarcar e pronto, ótimo. Mas não é assim que acontece ainda. A contestação e documentos marcadas com sigilo, só o magistrado, de forma fundamentada, tira o sigilo. E é por isso que eles não querem que a gente utilize. Contudo, momento de apresentação da contestação é ato de audiência, após a tentativa de conciliação. Então, e a resolução 94, agora eu estou sem o fundamento, mas eu prometo a vocês que eu trago amanhã e exibo direitinho, ela diz que você pode marcar sigilo. É o advogado que julga. Então, você vai julgar, não tem chance de acordo, protocola de uma vez e deixa lá no processo. Tem chance de acordo, vamos jogar um truco, vamos blefar? Ok, marca sigilo na contestação, marca sigilo nos documentos e peticiona. Quando? Se o limite é 1 hora, 1 hora antes. Cuidado, o sistema pode estar indisponível. Artigo 22, você me permite aqui? Obrigado. Gente, Mazem fechou aqui para nós. Artigo 22 da Resolução 94, CSJT. Esse artigo 22 tem redação dada pela Resolução 120, que alterou a Resolução 94. Diz o seguinte: os advogados devidamente credenciados deverão encaminhar eletronicamente as contestações e documentos com opção de sigilo, quando for o caso, até antes da realização da audiência. Quando for o caso, quem julga é o advogado, não é magistrado, nem serventuário, nem Ministério Público. Vocês é que vão decidir. Se não tem possibilidade de acordo, protocolo de uma vez. Se tem, você quer tentar, bota sigilo na contestação, bota sigilo nos documentos e protocola. Ok? Vai ter juiz achacando advogado? Vai. Vai ter juiz tentando repreender você, sendo até descortês? Vai acontecer. Mas, Resolução 94, artigo 22. Citem. Se os juízes, de alguma forma, a vocês ou os alunos que vão receber essa informação, faltar com respeito, tomem nota. Pede para constar em ata. E chama a ordem, porque é questão de prerrogativa. Ok? O problema, assim, pelo menos... Só um pequeno complemento, pessoal. Sigilo é para peças e documentos, não é para credenciais. Você precisa colocar aqui, se for uma empresa, contrato social, procuração, subestabelecimento, documento da parte, deixa livre. Sigilo é para petição e documentos que fundamentam a petição. Por favor, não para as credenciais, porque você tem que apresentar os poderes em audiência. Correto? O colega tem a palavra. Assim, pelo menos na Paraíba, a gente tem um probleminha. No TRT de lá, apesar de ter sido o pioneiro na informatização do sistema, mas o PJE ainda não funciona em todas as comarcas. Eu tenho receio nessa questão, nesse embate com os magistrados. Eu passei por um problema recente. Certo. E os magistrados lá, apesar do processo ser informatizado, alguns sequer aceitam a contestação e os documentos em audiência. Inclusive, alguns decretam revelia. Eu acabei de recorrer para o TRT porque o juiz se negou a receber a carta de preposição e a procuração e decretou revelia. Sob o entendimento de que o processo é digital, então teria que ser tudo protocolizado antecipadamente à audiência. Infelizmente, a gente vive uma falta de uniformização, né? Cada juiz é uma cabeça, cada um interpreta da forma que quer e aplica no seu mundo, na sua vara,
aquilo que ele entende por correto, né? Por isso que é necessário, já está em discussão no CNJ, uma resolução padronizando tudo. Ou seja, não nem no CSJT, que já tem a resolução 94. O próprio CNJ busca padronizar o PJE, né, para que não se permita tem que haver uma padronização. Essas situações que aconteçam. Zé. Antes Fred. Quem pergunta? Fred. Fred, você consegue a 11.419 para mim? Faz essa gentileza. Só Oi. com relação a essa ponderação do colega, que ele podia invocar, inclusive, o parágrafo único do artigo 5º da Resolução 94, que fala exatamente sobre a possibilidade, na ausência do certificado digital, um ato urgente, que é exatamente o caso. Você está na audiência, está com a petição ali, então, fundamentando no parágrafo único do artigo 5º da Resolução 94, era para pleitear. Eu sei que a arbitrariedade a gente enfrenta de todo lado. Nesse caso, a petição já estava nos autos. Era a carta de preposição. E mais, ele tentou caçar a palavra, obviamente foi recorrido ao TRT, agora isso gera um prejuízo, porque eu entrei com mandado de segurança, só que ele sentenciou antes do mandado de segurança ser apreciado. O mandado de segurança perdeu o objeto, tive que fazer o depósito recursal para recorrer ao TRT e anula. Quer dizer, é um prejuízo para quem... Inclusive, nós conversamos ontem no CSJT sobre essa questão do prejuízo que causa uma dificuldade criada, porque isso gera um trauma, isso gera uma resistência natural, a pessoa fica recalcitrante em continuar usando o meio eletrônico, vai dizer, pô, eu estou suscetível a certos erros. Então, isso é uma coisa que é objeto de comentário entre eles, entre nós e eles também, dizendo, ó, precisa ter uniformidade, porque isso gera um trauma maior. E a observação mais infeliz foi, doutor, o senhor não pode usar o órgão jurisdicional como seu escritório. A obrigação é digitalizar no seu escritório e não aqui na vaga do trabalho. Então vamos achar mais um fundamento com base na lei? 11.419, se quiser o colega pode tomar nota. Obrigado, Mazemp. Artigo 3º, parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas e as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. A audiência não é um prazo processual? Então há fundamento. Tal disposição da lei também está repetida na Resolução 94. Até para o mesmo dia, até o final do dia, há fundamento para apresentar. Basta bom senso do magistrado. Gente, vamos avançar aqui para que possamos ver mais coisas. Faltam os prazos, né? Intimações. Temos um prazo fechado? Temos. Coisa boa. Olha lá. Prazos no PJE. Doutora Ana Amélia bateu bastante nessa questão. É diferente do que a gente está acostumado. Quem não viu o painel do advogado é esse aqui. A Lei 11.419, de 2006, diz que é possível fazer a intimação do advogado de duas formas. Diário da Justiça eletrônico e portal, para aqueles que se cadastraram. No ato do cadastramento do PJE, você concorda com esta forma de intimação. Então, a vara insere a intimação no painel do advogado. Deste dia, correm 10 dias para você abrir o prazo manualmente. Então, a vara vai inserir a intimação aqui no teu painel, ok? E dessa data da inserção, correm 10 dias para você manualmente abrir a intimação. Se tu não abrires a intimação manualmente, após o 10º dia, ocorre a abertura automática. E aí você terá o prazo anotado naquele despacho para se manifestar. Então, tem que entrar no sistema para conferir se foram inseridas algumas intimações para você tomar conhecimento. Como é que eu abro esse prazo? Lá no movimento do processo, Fred, só um minutinho. Lá no movimento do processo, aqui no painel ou em qualquer outro lugar que seja possível verificar a intimação, ela vai estar fechada com essa lupinha vermelha. E não há jeito de tomar conhecimento dessa intimação se não for abrindo o prazo. Diferentemente de outros sistemas de processo eletrônico, por exemplo, o EPROC, em que é possível, via consulta pública, acessar o teor da intimação, aqui não dá. Tem que abrir a intimação para ver o seu teor. Fred, tem a palavra. Eu queria só falar sobre o que você falou com relação à data da audiência, aquela fundamentação, que a gente está diante de um público multiplicador. Eu conversei aqui com o Márcio rapidinho. Vamos lá. A gente tem um entendimento um pouco diferente do teu, obviamente, só para a gente poder enriquecer até o debate para os que estão aqui presentes. Bora lá. No caso do prazo da audiência, a CLT prevê que a oportunidade para se apresentar é em audiência. E é como se, entendo eu, que enquanto ela estiver correndo, você pode... Que seria um prazo em hora.
que ele acabaria independente de atingir as 24 horas, ou seja, na hora da audiência. Perfeito. Só para deixar essa ponderação para poder refletir. E se você está lá presente com a defesa em mãos, querendo se manifestar com interesse de fazer, é necessário aceitar. Eu só estou rebatendo aquela fundamentação de que a contestação pudesse ser apresentada até as 24 horas, porque isso seria mais equivalente a um prazo em hora que acaba na hora da audiência. Só essa ponderação, pessoal. É um ponto de vista que temos que considerar, né? Agora, se o juiz não aceitar esse, corremos para o outro. Ele tinha que aceitar na audiência. Isso tem que aceitar na audiência. A gente concorda. Exatamente. Pelo que eu entendi, José Vitor, Quem fala, mas pelo que eu entendi, concordo com o posicionamento do Fred, porque se a CLT fala que é na audiência, o prazo é findado naquele momento. O que eu entendi do posicionamento seu, José Vitor, é que existe fundamento para o juiz, no caso, se ele não quer aceitar na hora, que ele conceda até o final do dia para ele votar. Eu entendi dessa forma. Mas isso fica a discricionalidade do juiz. Do juiz. E de qualquer das situações, sendo prejudicado a audiência, o advogado que se conste da ata. Só um minutinho, lá primeiro, depois aqui. O colega tem a palavra, só puxa o microfone, por favor. Eu? Isso. É só uma dúvida. Ali a gente não consegue ver a intimação antes de clicar. Embora a gente use lá o EPRO que ele permite lá. Agora, a parte não tem a chave do acesso, ela não consegue ver essa intimação sem abrir, porque a parte não vai ser intimada. Não importa o tipo de acesso que tu faça, tu não enxerga essa intimação. Porque ela é direcionada a um habilitado só. Ao habilitado para quem se destina à intimação. Se o serventuário da vara lançou ao advogado a intimação, então ela vai ficar fechada nesse painel dele e só dele. Mas isso é da parte, então eu vou intimar todos os advogados. Digamos que sejam 5 advogados. Tá? Todos eles que foram marcados lá pelo serventuário vão receber a intimação. Porque o serventuário pode errar, pode marcar só um. E aí vem o pedido do colega, acho que foi o colega aqui que falou a respeito de para quem saem as intimações. Você fez o requerimento na inicial ou na contestação e a vara tem que seguir o teu pedido, correto? Já temos resolução, isso já está posto. Pode, mas ainda o serventuário vai ter que ir lá e marcar um por um para lançar a intimação. Mas digamos que ele lançou para 5. Eu, você, Zé, por aí, colega aqui também. Qualquer um de nós está habilitado a abrir o prazo, perfeito? Dos nossos painéis, essa intimação vai sair do pendente e vai lá para o aberto, certo? Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar do push? Então vamos lá. A Secretaria da Vara inseriu uma intimação no painel do advogado. Gera push? Não. Foi aberto manualmente ou automaticamente o prazo. Gera push? Não. Você cumpriu regularmente a intimação. Gera push? Não. Você deixou passar em branco o prazo? Gera push? Aí gera. Decurso de prazo em branco. Só serve para... O professor não pode falar isso aqui no áudio. Né? Desculpa, mas... Então, pessoal, vamos lá. Tem que melhorar o sistema. Mas vamos trabalhar com o que está posto aqui. Né? Vamos trabalhar com o que está posto aqui. Para abrir o prazo, eu clico na bolinha vermelha. Assim como o filho, prazo não se abre por acidente. Olha lá, tem um sim e um não. Tem certeza que quer se dar por intimado? Né? Tenho. Bota sim. E esse processo vai mudar de posição. Só para a gente ter certeza. Olha lá. Qual que é o número que está ali? Quem está mais perto? 36. Então eu tenho um processo pendente e 36 já com prazo, sem prazo ou prazo aberto. Professor José Vitor. Quem pergunta? Cleito Tocantins. À vontade. O juiz dá o despacho. Esse despacho já não fica constando no processo? Não. E aí minha pergunta é: se o despacho fica constando no processo, a intimação seria apenas formalizar, que é para dar ciência ao advogado? Não, você só vai visualizar esse despacho depois da aberta intimação. Esse despacho é assinado pelo magistrado e o serventuário pega esse despacho e ou documentos também, ele pode vincular documentos ao despacho e joga a intimação no teu painel. Digamos que você está abrindo o documento do qual se vincula a intimação, tu abriu o prazo. Ele pode ou não vincular o despacho fechado à intimação. Então, essa intimação aqui poderia se vincular, por exemplo, a um laudo pericial. Aí o serventuário pode pegar o texto do despacho do magistrado, marcar para intimação e vincula também um laudo pericial e lança no teu painel. Aí você vai lá olhar o laudo pericial e ele vai te afirmar, olha,
tem um despacho acerca desse documento. Quer se dar por intimado? E o advogado da outra parte também não tem conhecimento e nem as próprias partes também não têm conhecimento enquanto aquele que foi endereçado... Vamos falar então de prazo comum? Vamos falar de prazo comum? Professor, só uma questão ainda... Quem pergunta antes de a gente avançar? Professor. Só um minutinho, já vamos lá. Antes... Desculpa, eu não tinha visto antes. Gentileza, obrigado. Antes de falar de prazo comum, anteontem mesmo aconteceu, eu entrei no PJE, vi um processo que eu sou o único advogado habilitado neste processo, eu vi que tinha uma sentença. E tinha aquele quadro com a bolinha vermelha, e etc. e tal. Eu entrei no processo, primeira coisa, achei que ele não ia abrir nem o processo, ele abriu o processo para mim. Tem o íconezinho lá do documento da sentença. Só lembrando, você está habilitado no processo por uma parte. Estou habilitado no processo por uma parte. Você viu uma intimação? Não vi intimação. Não viu intimação. Sabia que tinha uma intimação lá mas no quadro de avisos. Mas estava a sentença nos autos. Isso. Era a minha intimação para a sentença, mas eu não cliquei naquele botão vermelho para me dar por intimado. Ok. Abri o processo, normalmente ele abriu. Viu a sentença? Vi a sentença normalmente. Tá. E ele continua lá como se eu não tivesse intimado. Porque o serventuário esqueceu de vincular o documento da sentença à intimação dela. É um erro do serventuário. Agora, isso está acontecendo seguinte, com frequência agora lá numa reunião. Na lei, na norma processual, o que diz? Não, e realmente tem acontecido com frequência. Muito. As intimações, pessoal, têm falhado muito. Muita atenção nessa questão. Push não funciona lá também. Não, push só serve para... Bem, enfim. Na questão da intimação de sentença, ou, por exemplo, o serventuário tem que vincular o documento de sentença à intimação. Só que na norma processual, se você manuseia os autos, você se dá por intimado de todos os atos praticados daquela data para trás. Você viu a sentença. O juiz poderia pegar o log para ti. Sim, mas pode, mas não tem feito. A vista dos autos digitais não tem gerado intimações a respeito disso, tá? O que acontece, você tem que abrir aquele prazo. Foi um erro do serventuário. Agora, por cautela, se você viu a sentença... Já conta o prazo. Já conta o prazo. Já conta o prazo. Não arrisca. É o que eu estou fazendo. Né? Eu te sugiro. Na dúvida... Na dúvida... Conta como a cautela vale a pena. Intimado. E aquela questão do controle de acesso, ela fica também para o advogado que está habilitado, né? Exato. Não só terceiros. Eu que não sou parte, posso ver. Eu que não sou parte, posso ver. Controle de acesso de terceiros. Mesmo que esteja com... Agora, aí é que entra a questão. Se estiver com a procuração habilitando nos autos, nós dois trabalhamos no mesmo escritório. Certo. Temos uma procuração de um mesmo cliente. Só eu estou habilitado no sistema. Você não, mas está lá na procuração. Constará como terceiro. E conta a intimação ou não? Não. Essa que é a minha dúvida, porque no treinamento... Vamos lá. Só não é terceiro, só é terceiro quem não está habilitado. Se nós constamos da procuração, você está habilitado nos autos, eu não, o sistema vai enxergar como terceiro. Mas se eu tenho procuração nos autos, acesso ao processo e vejo aquela sentença, o prazo está correndo. Eu tenho poder para poder... Era isso que eu queria saber, porque no treinamento que recebi lá no TRT, o servidor da 8ª região disse exatamente isso. Não há nenhum problema. Se for terceiro que olhar, não conta. Só conta a intimação se ele estiver no sistema. Quem tem poderes para praticar o ato está intimado porque viu os autos. Isso que diz a lei, independentemente de PJE ou qualquer outro sistema. Por cautela, eu, José Vitor, recomendo que se faça o prazo a partir daquela data. O colega vai julgar. Mas por cautela eu recomendo, colega. Aqui, ó. Exato, fica o log. E ele pode requerer o log do sistema. Só desculpa o colega aqui depois lá atrás. Em conjunto com o andamento processual do site, o andamento simples? Sim. Então, é possível... Gera andamento, mas não gera push. Pessoal... Não, push não. Só um minutinho, aproveitar a tua colocação que eu lembrei de uma coisa. Andamento processual não é mais a mesma coisa que push. Antigamente era, lançou andamento, sai um push. Não tem funcionado bem. Sim, mas às vezes sai o despacho do juiz, né, na hora que ele lança sem dar a intimação. Pelo menos às vezes sai também, erro do serventuário, não poderia sair. Pode acontecer. Pode acontecer. Então eu posso ter acesso ao despacho do juiz sem e não intimação, ser intimado. E não ser intimado, mas por cautela, se você teve ciência da decisão, minha recomendação... te manifesta dela, no prazo que aquele tipo de decisão compete. Se é uma sentença, recurso ordinário, embargos, se é um despacho, então você vai julgar. Tá? Lá atrás, pessoal. Só, por favor, pega um... Senta aí. Depois eu me inscrevo aí. Zé Vitor,
A questão de acompanhar, por exemplo, o prazo. Deflagrou um prazo para você, que é meu ex-adverso no processo. O sistema não registra quando você cumpriu os prazos, ou certifica que foi fora do prazo ou antes do prazo. Ele atesta que você registra nos expedientes. O colega está marcando correto. Vamos abrir o prazo aqui, eu vou chegar lá. Ele registra nos expedientes. Tá, mas aí o servidor que vai certificar. Se você fez não, é automático do sistema. Ele te dá a data de inserção, a data que você visualizou a intimação, ou seja, você abriu o prazo, e ele calcula prazo, muito embora tenha falhado muito, ele calcula o teu prazo também de resposta. Não, mas não quero saber do meu prazo, eu quero acompanhar o prazo do ex-adverso. Também registra. Também registra no sistema? Naquela abinha expedientes, já te mostro lá, já vou voltar no processo. É recente? É novo. Mas não é do início do ano isso, né? Porque eu já tinha sempre vi isso. Vamos abrir o prazo, pessoal? Olha lá, abrir o prazo. Claro, aqui é um prazo de teste, não vamos ter despacho nenhum. Pronto, visualizei meu prazo. Digamos que seja uma manifestação em 5 dias. Tenho aqui um prazo que eu abri. É o processo que nós acabamos de verificar. Deixa o sistema carregando aqui. Como é que eu cumpro o meu prazo? Vou até abrir o processo para mostrar para vocês onde não se faz. Gente, tive acesso à intimação. Digamos, manifestação em 5 dias de qualquer documento do processo. Eu posso vir aqui anexar uma petição me manifestando a respeito da intimação do documento? Posso, mas não devo. Por quê? Eu não vou fechar o marcador, eu não vou encerrar. Eu até me manifesto no processo, mas aquele marcador que não teve resposta vai dar decurso de prazo. E aí o cliente vai te ligar meio furioso. Né? É automático do sistema, então não é aqui que eu faço. Se eu abrir um prazo, eu clico no responder. Eu venho no meu painel de advogado, localizo a intimação do que eu quero me manifestar e clico neste responder. É aqui que eu cumpro o prazo. Porque daí eu encerro o marcador e não permito que o sistema lance a movimentação de curso de prazo. Ok? É importante isso, porque os colegas têm se incomodado com isso e muito. Olha lá, cliquei no responder, descrevo a peça que eu vou fazer de acordo com a intimação, e aqui a gente já entra no recurso, porque essa intimação podia ser uma sentença. E como é que eu recorro de sentença? Eu acho a minha manifestação própria, se eu vou para embargo, se eu vou para recurso ordinário, e aí você julga qual é a peça apropriada para aquela sentença que você quer fazer. Ok? Cadê aqui o recurso? Recurso adesivo e recurso ordinário. Marquei recurso ordinário, descrevo recurso ordinário, junto à minha petição, anexo documentos no caso de necessidade e faço o protocolo do meu recurso. Gente, prazo eu atendo pelo responder. O recurso, contestação, inicial, manifestações, todas pelo editor de texto. Não fogem à regra. Ok? Fechamos aqui. O Tabajara tinha perguntado a respeito dos expedientes. Vamos lá. Então, aqui os expedientes. Então, toda vez que for inserida uma intimação, toda vez que for inserida uma intimação, vai estar ali. O teu adverso, parte adversa, tomou ciência, cumpriu. Olha lá o prazo legal, o fim do prazo, o sistema conta. Inclusive, quando eu citei para vocês que em Santa Catarina não era para confiar nos prazos do PJE, é porque o sistema está induzindo o advogado a erro aqui. Qual que é o problema que tem ocorrido? A Secretaria da Vara insere a intimação no painel do advogado, passam-se 10 dias, o sistema não abre o prazo automático e continua a bolinha vermelha. E vai passando o tempo, a bolinha está vermelha. Aí o advogado entra, olha, pô, tem uma bolinha vermelha aqui, vou clicar. Aí ele clica, era uma sentença. No caso, no exemplo que eu peguei da advogada lá, dia 2 de maio ela abriu. Dia 10 é o prazo fatal, correm-se 8 dias. Ela cumpriu no dia 9. Recurso intempestivo. Por quê? Da data da inserção da intimação até a abertura, correu-se 10 dias, a abertura dela já foi no curso do prazo. Só que o sistema induziu o advogado a erro. O sistema marcou que a data de abertura dela
era o marco inicial da contagem de prazo, quando deveria ser o fim dos 10 dias automáticos. Então, diante deste caso, e os senhores podem se pegar nesse caso, seus alunos podem se pegar nesse caso, em que o sistema induz o advogado a erro, é necessário uma manifestação da ordem, porque os magistrados não têm agido com bom senso nesses casos. Ok? Entenderam? Não entendeu? Então vamos lá. Se botar a data fica mais fácil. Foi inserida uma intimação no painel do advogado no dia 5. Certo? Correm-se 10 dias. Dia 15. Não abrir até o dia 15? Então, dia 16 já está correndo prazo. Vamos embora. Era uma sentença, 8 dias. Vai dar quanto? 22? 23? 23. 23 é o prazo fatal do recurso ordinário. Se do dia 5 ao dia 15 eu não abrir, dia 16 está contando prazo. Só que essa intimação permaneceu fechada dia 17, dia 18, dia 19. Não é a data de abertura manual que vai contar o meu prazo. É o fim dos 10 dias. É o que ocorrer primeiro. 10 dias ou abertura manual. O que ocorrer primeiro. Começa a contar o prazo. Vem cá. Não, tem verdade. Tem só que prestar atenção que a própria resolução prevê que se o 10º dia ele cair justamente no dia não útil, a publicação automática ela se dá no dia útil subsequente. E o PJE conta errado. Por exemplo, se o 10º dia for o sábado, ele conta como publicado o sábado. Ou o domingo. E, na verdade, não é. É a segunda, com contagem de prazo, terça. Então, o PJE conta como se fosse sequencial. O 10º dia é sábado. Se você teve até sábado, não se deu por intimado. Você, como diz a Ana Amélia, é automaticamente intimado. E aí ele conta como sendo domingo. Não é. Está errado. A resolução prevê isso textualmente quando ela diz prorrogando-se para o dia útil subsequente. Ô Zé Vitor. Então, prorroga-se para o dia útil subsequente, segunda, começa a correr terça. E aí vem o prazo processual anotado na intimação, normal. Muito cuidado, então, muito cuidado. Prazo processual começa em dia útil. Prazo processual finda em dia útil. Muito cuidado quando o sistema conta errado. Mas o prazo dos 10 dias é um prazo especial. Esse começa em dia não útil, é diferente. O prazo processual começa em dia útil. O prazo dos 10 dias começa 10 dias corridos, independente do dia. Se for sexta-feira, você conta sábado, domingo, 10 dias. Isso. Se a secretaria resolver trabalhar no sábado, tá valendo. Da data da inserção, bem colocado, da data da inserção contam-se 10 dias corridos, mas o 10º tem que ser útil. Senão se prorroga, como o colega colocou. E o início, dia seguinte. Ok? Só um minutinho aqui. Tem um campo no próprio processo que ele diz quando que iniciou a contagem. Se consultado, ele vai nos informar. Aqui, nos expedientes, é isso que eu digo para os colegas não confiarem, porque esse campo registra a data do clique da abertura da intimação. Aqui que tem ocorrido o erro. Porque se decorreram 10 dias, o sistema marca ali a data do clique. Decorreu 10 dias, tu não abriu, ele fica esperando você clicar. O magistrado baixou portaria dizendo que não haverá expediente na secretaria do período tal a período tal. Contudo, um colega nosso apresentou um recurso, considerando como suspenso também os prazos do PJE. Vara mista. Não só PJE, PJE e APT. Ok. Todos dois digitais. Quando foi na certificação da tempestividade ou intempestividade desse recurso do colega, foi certificada a intempestividade. Cabe estudo da situação. Eu estudaria a situação antes de te responder. Tá. Se o colega tiver uma ponderação, fica à vontade. A própria resolução trata do tema e qualquer suspensão de prazo não implica no PJE. Não. O prazo de 10 dias continua sempre, mesmo com interrupção de prazo. Certo. O prazo de 10 dias vai-se embora só o último dia apenas, que é a própria resolução 94. Certo. Não, só um minutinho.
Vamos fazer uma diferenciação. O prazo do colega, no caso, eram os 10 dias? Era o prazo processual? Não, é o último dia do prazo. O colega está correto. Os prazos 10 dias correm. O último dia do prazo é prorrogado. Então, pessoal, antes de a gente chegar no prazo comum, prorrogação de prazo. O sistema se tornou indisponível para visualização de processos, para a prática de atos processuais, para citações, para verificar o teor da citação. Se o sistema está indisponível, os prazos são prorrogados. Como? O último dia do prazo é prorrogado. O tribunal tem a obrigação de dizer qual e quando o sistema esteve indisponível e de quando até quando isso aconteceu. Do momento que ele começou a estar indisponível até o momento que ele retornou. E essa indisponibilidade somar 60 minutos ou mais de 60 minutos dentro de um dia, das 6 da manhã às 23 horas, o prazo deve ser prorrogado. Mas se o sistema se tornou indisponível hoje e foi até amanhã e voltou, o tribunal certifica que deste até aquele dia se tornou indisponível e o teu prazo é para o dia seguinte, para o terceiro. Qual é o problema de prorrogar prazo e não devolver prazo? Se o sistema ficar fora do ar 10 dias e no próximo dia volta a correr e ele só prorroga o último, olha o volume de trabalho que você vai ter acumulado. Essa é a grande dificuldade. Resolução 94 CSJT, das 6 da manhã às 23 horas, indisponibilidades que excedam 60 minutos, contínuas ou não, há a obrigação do tribunal atestar e certificar o prazo. Indisponibilidades após as 23 até a meia-noite, qualquer indisponibilidade prorroga o prazo. Qualquer, não interessa o tempo, pode ser um segundo. Caiu, o servidor piscou, prorroga o prazo. Tem que ser atestado pelo tribunal. Indisponibilidades que excedam a meia-noite e vão até às 6 horas da manhã, o colega devia estar dormindo. Mas, normalmente, da meia-noite até às 6 horas, a gente vai entrar no regime de plantão do judiciário. E no regime de plantão do judiciário, aqui eu vou fugir um pouquinho do PJE, há outros sistemas que definem que não se utiliza o processo eletrônico, utiliza-se o quê? O papel, para você ir até o magistrado, até o serventuário e fazer a questão da urgência do plantão. Tá? Mas o PJE, até onde me recordo, não sei qual é, deve me corrigir, não trata de plantão, é a nossa resolução. Tá? Então, o sistema tem que estar funcionando. Zé Vitor. Quem pergunta? À vontade. Bruno Maceió, existe algum pleito da OAB junto ao CNJ no sentido de o PJE adotar o Diário da Justiça eletrônico? Ou esse novo modelo de intimação é um modelo que provavelmente vai ser adotado como definitivo, já que existe uma tendência de unificação do PJE em todo o Brasil? Existe. Existe, a colega até me coloca que foi entregue formalmente. Eu já sabia que existia, mas não da data, foi em maio. Há um pedido de utilização. Dos trabalhos que estamos desenvolvendo, pouco provável que isso mude. O sistema é todo baseado no painel de intimação do advogado. É mais provável que esse painel seja unificado. Por que eu falo que ele seja unificado? Para quem não conhece, fizemos o cadastro do colega Marcos aqui no PJE de 1º grau de Santa Catarina. Para o PJE de 2º grau, novo cadastro. Se ele advoga em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, são 7 cadastros e 7 painéis. Não são unificados. 1º e 2º grau Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, TST. Tu imagina para um escritório que atua no Brasil. É inviável. É simplesmente inviável. Mas essa é a realidade. Um painel, um login para gerir prazos, não há unificação por hora. Propostas, unificação do painel. Outra proposta, que essa intimação possa ser extraída do servidor do tribunal e mandada para o advogado por e-mail, como sempre aconteceu e como nós organizamos os nossos escritórios. Salvo o melhor juízo, a ASP tem conversado com o TST para desenvolver serviço semelhante e outras entidades também. É muito interessante que isso realmente aconteça. Não sei se o Conselho Federal fará. Acredito que nós vamos lutar para viabilizar para que empresas o façam. Não é a finalidade da OAB fazer tal serviço, mas isso é possível. Inclusive o doutor Miguel do Rio Grande do Sul, Miguel Ramos, fez a proposta de que é possível a OAB, como em algumas seccionais já faz a leitura de intimação,
propor esse serviço. É uma questão que está em pauta, está em discussão internamente e com o próprio tribunal. Só que ainda não há uma solução, então o que eu posso te afirmar é painel do advogado, até que tenhamos uma solução a respeito. Miguel, fica à vontade para fazer uma ponderação. Alô, é só uma questão de... eu sempre digo quando falo a respeito disso, é uma questão de costume. Acostumem-se. Acabou a nota de expediente, acabou o diário de justiça eletrônico, né? Esse tipo de coisa assim. Agora vai ser tudo em painel. Né? Então o advogado vai ter que... A única coisa que nós temos que brigar é pela unificação de painel. Né? E a mais ainda. Para tirar essas informações de lá. Nós não conseguimos, por exemplo, mesmo tendo uma unificação de painel em tribunais, a gente não tem uma unificação de todos os tribunais, né? Então, uma das coisas que nós temos tentado lá no Rio Grande do Sul, já tínhamos conseguido antes da implantação do PJE, estamos voltando agora, mesmo com o PJE, é de nós fazermos um site dentro da OAB, onde o advogado possa pegar todas as publicações. Só que isso implica também uma responsabilidade da OAB em relação a esse sistema, né? E a gente sabe que muitas vezes o advogado não vai ver isso como uma mera informação, e vai querer que seja como uma informação oficial, né? E pode causar algum dano. Então tem tudo isso, tem que ter cuidado. Mas agora tem que dizer sempre para o advogado, acostume-se, nota de expediente acabou. Era uma velha que ficava de óculos, recortando o diário oficial, na época do papel. A única coisa que mudou foi a velha de óculos que saiu, passou a ser um sistema que recortava do diário oficial, eletrônico, e isso acabou. Ah, sem dúvida. Ponderação aqui, depois voltamos a Frederico, que eu quero comentar o prazo comum. Vamos lá, por favor. Vitor, o colega Danilo lá do Sergipe lembrou que os cursos, para não perder o prazo, a gente dava a seguinte dica. Você não vai ficar todo dia acessando o sistema para ver se tem prazo para cumprir. Então, são 10 dias que o sistema conta. Então, toda sexta, você vai lá, dá uma conferida. Tem algum prazo para verificar? Tem. Vai dar o ok, seu prazo vai começar a correr no primeiro dia. Prepara a pauta, se organiza. Isso. O colega, utilizando o sistema, vai criar a própria forma de gestão. E assim como o Ana Amélia e o Frederico já mostraram, é necessário que tenhamos uma nova visão do escritório de advocacia. Não é mais possível advogar no processo eletrônico de forma amadora. A gente tem que organizar o nosso escritório. Então, como é que a informação entra no teu escritório? Sejam intimações, sejam documentos, né, petições, tu precisa organizar o escritório, criar novos fluxos. Trocando equipamentos, investindo em novos scanners, investindo em técnicas de gestão, e tem que homologar isso com todo mundo. Não basta um advogado saber fazer processo eletrônico. Não basta um advogado mexer com digitalização e organização de documentos. Tu tem que criar essa gestão no escritório, homologar os procedimentos com todos os envolvidos, para que tu possa receber, arquivar e acessar essa informação sempre da mesma forma. Porque nós percebemos aqui, fazer uma inicial, uma contestação, tu precisa que documentos estejam organizados. E como os dossiês serão virtuais, é necessário que nós tenhamos a conversão do nosso dossiê, cópia do caderno processual, lá para o nosso sistema. Então não é só de intimações que a gente tem que se mexer. Temos que nos preparar para um novo paradigma, que é a questão da advocacia 100% virtual, com dossiês e documentos virtuais. Mas voltando à questão das intimações, doutor Frederico, fique à vontade. Zé Vitor, é uma demanda muito comum, é a comparação realmente. Não, vai usar diário oficial, não vai usar diário oficial, não vai. Todos nós gostamos da publicação do diário oficial, mas ninguém lê o diário oficial. Na verdade, a gente tem empresas que leem por nós. Então, o pleito que eu costumo responder quanto a esse tipo de questionamento é exatamente, não precisa ser no diário oficial, precisa permitir que as empresas que fazem esse serviço possam ter acesso às nossas intimações. Perfeito. Não para deflagrar o prazo, e sim no sentido de consultar aquelas que já foram deflagradas, seja por ação, seja por omissão, e ele compila todos os tribunais e reúne a informação para a gente, como ela já o faz no Diário Oficial. Não é preciso que seja efetivamente o Diário Oficial. É porque a gente tem um paradigma do Diário Oficial que a gente está acostumado, mas não precisa ser ele. Basta permitir o acesso que está resolvido o problema. Exatamente. Inclusive, essas empresas não podem... Não. Ele pode consultar pela visualização. Não, Frederico. O advogado pode visualizar dentro do processo, mas ele não tem como aplicar um filtro para saber se teve intimação para José Vitor ontem. Essa é a informação. O prazo lançado dentro do painel só é aberto para aquele advogado próprio que tem acesso ao seu painel. Empresa nenhuma deflagra prazo.
Agora, uma vez aberto esse prazo, a informação poderia sair do sistema e ser informado. Não só a mim que abriu o prazo, recebi por e-mail, mas os outros colegas que trabalham comigo. É parte da solução que precisa ser construída. Mas agora da especificação, exatamente. Só tem que fazer uma coisa, convencer a fábrica, convencer a principal fábrica de software que trabalha no PJE a liberar isso. Porque a principal fábrica de software ela não faz isso porque ela quer, no momento que rompeu o contrato, que está breve de acontecer, né, porque a ideia é pulverizar, no momento que rompeu o contrato, ela ser a pioneira nisso. E aí ela vai poder fazer. Mas vamos deixar as questões políticas para o café. Pessoal, questão de intimação, só o Zé Geraldo vai complementar, só mais uma arrematar. Questão, né? Você está falando, a empresa poder ter acesso do prazo deflagrado que deflagraria automaticamente pelo PJE. E o problema que você já falou, que ele não abre o prazo e isso aí não iria para a empresa. Exatamente. Zé Carlos, que é Franco do Ceará aqui do seu lado direito. Quem fala? Do lado direito, Zé Vitor. Desculpa, Zé Vitor. Tanto José aqui hoje que está complicado o negócio. Eu gostaria só que você repetisse, por gentileza, essa questão da intimação e como é que o sistema induz o advogado em erro. Ok. Temos o primeiro marco inicial da contagem do prazo de 10 dias, que é a data da inserção. Ok? Desse dia, começam a contar 10 dias. Se nos 10 dias corridos da data da inserção, eu não abrir o prazo, o sistema no 11º, correto, Fred? O sistema no 11º abre o prazo. Perfeito? O problema é que tem sistemas de PJE, e o PJE está instalado nos estados, não apenas num único lugar, que estão utilizando como marco inicial, por exemplo, o prazo é uma sentença, para a gente poder padronizar a conversa aqui. Foi inserida no painel do advogado uma intimação, eu não conheço o teor. Correu 10 dias, eu não abri. No 11º, abriu automaticamente o prazo de uma sentença, recurso ordinário 8 dias. Perfeito? Perfeito. Eu fui abrir a intimação, porque ela continuou fechada, ela não abriu sozinha no 11º dia, no 7º dia do prazo de um recurso ordinário. E aí o sistema registra naquele expediente que da data da abertura contam-se 8 dias. Opa! O marco inicial é o fim dos 10, e não a data que eu abri. Perfeito? Então, um advogado é induzido a erro, porque o sistema lança lindamente a data da abertura, mais 8 dias, e o advogado é induzido a erro. Esse é o problema. Temos que ver o que aconteceu primeiro, a ciência manual ou a ciência automática. É o que ocorrer primeiro. Muito embora essa expressão deveria estar na resolução, é o que ocorrer primeiro. Uma coisa, onde que fica no processo que o advogado abriu antes dos 10 dias? Toda vez que você manusear o processo e um prazo for inserido e aberto, e cumprido e contado, a aba expedientes, vamos olhar lá? Não entendi, lá conhece esse... Isso, não. É na aba de expedientes. Data da citação é a inserção, data da ciência é o dia que o cara abriu. Ok? Foi confirmada por quem? Então tem um advogado que confirmou, o número de dias do prazo e o fim do prazo legal. A data da ciência tem que ser o que ocorrer primeiro, ou o fim dos 10 dias ou a abertura manual. Aqui que o sistema erra. Entenderam? É aqui que o sistema erra. Então, muito atenção. Observem a data da inserção e contem, como coloca lá Santa Catarina, manualmente. Os 10 dias e a data do prazo anotado pela intimação. É esse o teu prazo. O sistema aqui erra e erra muito. Gente, minha preocupação com prazo comum e com petições de acordo. Ana Amélia, você chegou a tratar fundamentalmente, acho que não tratou de acordo, né? Gente, prazo comum. Foi inserida a intimação no painel de autor e de reclamante e reclamado. Ok? Então, foi inserido no mesmo dia, hora, minuto e segundo. Eu e José Geraldo, eu sou do reclamante, você é do reclamado. Tenho 10 dias corridos, temos 10 dias corridos. Pessoal, só peço silêncio um pouquinho. Temos 10 dias corridos para abrir a intimação. Eu abri no segundo dia, você abriu no 8º. Quando eu abri no segundo dia, só eu tenho ciência da intimação. Só no momento que Zé Geraldo
abriu lá no 8º, é que foi lançada na movimentação do processo a intimação. Então, se o prazo é comum e o primeiro que abriu, só ele toma ciência. Não vai nem para a movimentação do processo. Somente quando o segundo advogado abriu manual ou automaticamente, é que essa intimação é lançada na movimentação do processo. Então, não há vantagem para a parte adversa quando a outra abre o prazo. Ok? No prazo comum. Né? E o prazo comum, no processo eletrônico, matou o prazo sucessivo, porque não há mais indisponibilidade de autos. Ele está disponível para as partes. Né? Mas, professor, tem como eu saber qual é o teor da intimação? Eu posso deduzir. Porque se eu abrir a intimação no segundo dia e já protocolei uma manifestação a respeito, a manifestação está ao teu dispor no processo. Então, tu nem abriu a tua intimação